meus amores, sejam todos vocês muito bem-vindos para mais uma aula de História. E o assunto que nós iremos tratar hoje é a formação do povo brasileiro. Vocês acham que o povo brasileiro é uma mistura só de etnia ou são várias etnias? Hein? Para começo de conversa, a gente tem que entender que a palavra etnia vem do grego e ela significa povo. Ou seja, etnia é o grupo de pessoas que se identificam mutuamente. E eles se parecem em língua, em aparência física, em costumes e etc. Mas o nosso país, ele não possui só um grupo étnico. Ao contrário, nós somos formados por uma variada miscigenação. E tá aí uma palavra nova. Tia, o que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças. O nosso povo é formado por uma mistura de raça. Ou seja, nós temos caras e cores para nos representar. É muito fácil a gente, pela aparência física, identificar um japonês, não é? Um coreano, de repente um alemão. Mas será que é tão simples assim identificar fisicamente um brasileiro? Não. Exatamente por isso, porque nós temos uma mistura muito diversificada. O Brasil é um país imenso, assim como é imenso também as diferentes formas das pessoas que vivem aqui no nosso território. A formação do povo brasileiro se dá a partir de várias etnias, bem como portugueses, africanos, indianos, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes e etc. Mas as três etnias que compõem a formação do povo brasileiro são as três mais importantes, que são indígenas, portugueses e africanos, tá bom? Essas são as três principais. E desses três surgiram vários tipos de mestiços. Querem ver? A união de uma pessoa branca mais uma pessoa indígena gera o que a gente chama de mameluco ou caboclo. Uma pessoa branca mais uma pessoa negra gera o mulato. E uma pessoa negra mais uma pessoa indígena gera um cafuzo. Tipo de mestiços lindos que merecem se aceitar e merecem o respeito do outro. E vale lembrar que essa união entre essas três etnias não foi nem um pouquinho pacífica e equilibrada. Isso porque não aconteceu de maneira comum, mas sim de forma invasiva, desrespeitosa e muitas vezes agressivas. Como assim, tia? Vamos relembrar de que forma essas três etnias vieram parar aqui. Os indígenas, que é a primeira etnia principal, existe aqui desde sempre, né, no nosso território. Não se existe uma data que vá calcular a partir de quando eles já estavam aqui. Do que se sabe, desde sempre, eles habitavam as nossas terras. As terras eram deles. Os portugueses, que é o próximo grupo étnico, eles vieram para cá a partir de 1500. E desde então, o contato entre os portugueses e os indígenas não eram nem um pouco amigável. É bem verdade que o contato inicial até foi amigável da parte dos índios para com os portugueses. Mas quando os índios perceberam que os portugueses tinham a intenção de explorar e tomar as terras que eram deles, eles começaram a resistir. E daí, gente, surgiu muitas revoltas, muitas mortes mesmo. E a grande maioria, mortes indígenas. Por quê? Porque eles estavam em menor número
Não, porque eles estavam em menor desvantagem. Os portugueses vieram todos bem armados e, infelizmente, os índios saíram perdendo. O terceiro grupo étnico que é importante para a formação do nosso povo brasileiro são os africanos, né? Eles vieram para cá para trabalharem como escravos, muitas vezes nas lavouras de cana-de-açúcar. E eles por muitos anos foram humilhados, explorados, oprimidos, massacrados. Eu, inclusive, considero isso um dos piores períodos da nossa história. Aquela história de navios negreiros, de compra e venda de escravos e etc. E percebam, pelo que a tia falou, que essas três etnias se uniram, né? Se misturaram, mas de forma nada pacífica. Teve muito derramamento de sangue. Não é à toa que atualmente o nosso censo, somente 0,4% da população é indígena. Ou seja, cadê os indígenas que anteriormente era a totalidade no nosso país? Não existem mais. Muitos morreram, adoeceram, migraram para o interior do nosso país e por lá ficaram. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para poder entender quem somos e como seremos. E a palavra que cabe muito bem para caminharmos para o final da nossa aula de história é respeito. Nós não somos só brancos, ou só pardos, ou só negros. Nós somos a mistura de todos eles. Nós somos uma nação única por ser tão misturada e tão diferente. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Leia o conteúdo no seu livro. Isso é muito importante para fixar o seu conhecimento, tá bom? E em seguida faça a sua atividade. A tia vai estar aqui à sua disposição e esperando seus retornos, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.